Olá pessoal, estamos aqui novamente nesse programa delicioso que todos anseiam profundamente, que todas as terças-feiras vai ao ar. É o 8 Minutos com Marco Falcone. Hoje falaremos sobre degustação de cerveja. Não é um assunto muito agradável, mas que todos apenas adoram. A degustação de cerveja, pessoal, é muito interessante porque quando a gente bebe qualquer líquido, a gente bebe achando que é apenas um ato de ingerir uma bebida. Mas ela tem certas nuances que, se respeitadas, tornarão muito mais prazeroso esse momento, né? Então, eu gostaria de começar falando sobre as propriedades dos sabores, né? Nós temos a boca como receptor, então nós temos aí os 4 sabores básicos, que são o doce. Todo mundo sabe o que é o doce, é o açúcar, não é? São os doces em calda, tudo que lembra o doce, não é? Tá nesse primeiro sabor. O segundo sabor é o salgado, né? Que vem do sal. O terceiro sabor seria o azedo ou o ácido. Então nós temos aí alguns exemplos, como por exemplo o vinagre, né? O limão. Esses sabores que remetem ao ácido. O quarto sabor, então, seria o amargo. Então o que é o amargor? Nós percebemos no café, percebemos em frutas, algumas frutas que trazem essa sensação de amargor. E especificamente na cerveja, quem nos traz é o lúpulo, né? E nós temos ainda, gente, um quinto sabor, que recentemente, há pouco mais de 10 anos que ele foi detectado, que é o umami. O umami é um sabor incrível, que parece que ele reúne todos eles. E ele está muito presente em alguns alimentos, como o tomate, por exemplo, os cogumelos, o fungo, né? Ele traz o umami. É um sabor interessantíssimo. Então ele seria o quinto sabor. Então esses sabores todos, por que a gente está abordando isso? Porque todos eles estarão presentes na cerveja. E eles são fundamentais no momento que nós vamos detectar a importância de cada um deles na harmonização da cerveja com o alimento. Então nós temos harmonizações, depois nós vamos ter um programa específico apenas sobre harmonizações com alimentos. Então, você pega, por exemplo, a harmonização, que é a arte de fazer o equilíbrio da cerveja com alimentos, ou seja, um não pode sobrepor o outro. Então nós conseguimos trabalhar com uma similaridade muito grande. Então, por exemplo, nós temos 3 tipos de harmonizações. Harmonização por semelhança. Exemplo, uma cerveja que traz notas adocicadas com alimento adocicado. Nós temos harmonizações por contraste, quando eles são contrários, né? Um alimento tem uma característica completamente adversa ao que a cerveja traz. E nós temos a harmonização por corte. Exemplo, você pega um alimento muito gorduroso que vai requerer uma cerveja mais alcoólica, porque o álcool vai cortar essa gordura. Baseado nesse princípio, é importante entender os 5 sabores. Muita diferença quando você passa a entender isso. Outro fator de extrema importância é entender como funciona a nossa boca na recepção da cerveja. Nós temos, no momento que a gente ingere a cerveja, e aqui vocês vão ver um gráfico, vai ter um desenho de um garoto com a língua toda subdividida, na ponta é o doce, e as outras localizações de cada parte que a língua percebe melhor os sabores. Isso aí nós aprendemos na escola há muitos e muitos anos. Esqueçam, vocês vão ver uma língua aí com X. Hoje em dia é reconhecidamente negada essa ciência, porque a gente sabe que todos os centímetros cúbicos de língua existem milhares e milhares de papilas gustativas de todos os sabores. Portanto, o ideal, quando se deguste, é que se percorra toda a língua, toda a boca, com um gole generoso, para que a cerveja seja melhor percebida. Então, a gente consegue realmente ter um compêndio muito mais complexo dos aromas e sabores da cerveja. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui, que eu tenho certeza que será inesquecível para todos, é o teste do retrogosto. O teste retrogosto, ele muda completamente a concepção de degustação de cervejas e de todas as outras bebidas, tá? Inclusive vale para o vinho, tá? O que acontece é que nós temos aqui no nariz um nervo olfativo da mucosa nasal. Então, quando você engolir a cerveja, ela vai descer pelo esôfago, mas existiu um ar que sobrou ali dentro, remanescente, trazendo todos os aromas e sabores da cerveja. Então nós devemos engolir a cerveja
e voltar esse ar, ou seja, antes de respirar, engoliu a cerveja. Voltei o ar e soprei pelo nariz. Isso vai fazer com que esse ar remanescente passe pelo nervo da mucosa nasal, ampliando a nossa sensação de aromas e sabores. Porque o aroma está muito ligado ao sabor, tá? O nariz comunica com a boca. Isso é um teste fantástico. Quem tiver oportunidade agora assistindo o vídeo, faça o teste, repita, engoliu a cerveja, volta o ar pelo nariz. Esse chama-se teste do retrogosto. Isso é fantástico, é fundamental. Nós temos termos de harmonização, de degustação de cervejas também, outro valor muito importante. As cervejas devem ser degustadas nos copos adequados. Vocês vão ver aqui a figura de dezenas e dezenas de tipos de copos, um dedicado para cada tipo de cerveja. Isso é de suma importância, porque a cerveja ela ressalta melhor os seus sabores e aromas de acordo com o copo. Então eu vou dar o exemplo. Nós temos cervejas muito alcoólicas, como as belgas, por exemplo, as Belgian Strong Ale, por exemplo, que elas têm uma carga alcoólica muito maior. Então, no momento que você vai degustar, é necessário que você tenha um copo de boca aberta, tá? Um cálice, para que ele exale o álcool e permita que você perceba melhor os aromas e sabores. Isso é fundamental. Nós temos copos bem estreitos para cervejas muito leves, para que elas reúnem e concentrem a espuma. Nós temos copos de diversas teores, nós temos copos em formato de ampola, mas eu costumo dizer o seguinte, é muito importante, muitas vezes a gente vai em bares que servem copos com marcas de cervejas diferentes daquelas que são servidas. Não é o ideal. O ideal é que você utilize copos que tenha a marca da cerveja ou que use copos neutros. Então, a gente sugere, se o bar não tiver o copo ideal, a taça ideal para cerveja, que utilize a taça ISO de vinho, que não traga uma logomarca da cerveja que não é aquela que está sendo servida. Vou dar um exemplo. Eu estive há muitos anos na cidade de Antuérpia, na Bélgica, e um bar fantástico chamado Culminator. São um casal bem idoso, eles cultivam cervejas que colecionam do mundo inteiro, né? E ali eu achei cada raridade de cerveja. E ali eu tive a felicidade de achar a cerveja Saramago, que é uma cerveja fantástica. E essa cerveja ela foi presenteada pelo próprio fabricante ali nesse bar. E eu queria tomar essa cerveja de qualquer maneira. O cara não abriu a cerveja para mim. Por quê? Porque ele não tinha a taça da cerveja Saramago. Estava esperando receber para que ele possa servir a cerveja. Então, como eu falei, procure uma taça neutra. E na falta de taças diversas para cada estilo, nós temos uma taça que é um Coriga, que seria a tulipa. Essa taça, ela abriga qualquer tipo de cerveja. Ela recebe desde uma cerveja bem leve até uma cerveja bem alcoólica. Ela tem a vantagem de ter a haste, que nós não vamos trocar calor com o corpo do copo. Ela tem a boca levemente fechada, para que retenha os aromas e permite uma degustação muito interessante. Essa é a taça tulipa, tá, pessoal? Tulipa não é aquela tacinha que eles servem chopinho nos bares de chopp, não. Aquilo ali chama-se copo de chopp. Tulipa é essa taça. Haja visto o formato de uma flor tulipa. Permite uma degustação extremamente saborosa. Por falar em taça, pessoal, eu vou dar aqui uma dica muito interessante. A limpeza da taça é fundamental. Tem muitos lugares, principalmente os lugares que trabalham com vinho, utilizam passar um paninho com álcool na taça. Não é o ideal para a cerveja. Na cerveja nós utilizamos a lavação pura e simples com detergente e água e depois deixamos secá-la em pé. Nunca coloquem essa taça deitada em cima de um pano. Por quê? Ele vai absorver os aromas do amaciante que foi usado na lavação desse pano. Então, é um verdadeiro pecado se fazer a secagem da taça deitada sobre um pano. Um detalhe interessante, é uma dica que eu vou dar também, que vocês nunca vão esquecer, vão lembrar sempre de mim, é a forma ideal de se preparar o detergente de lavação das taças. Na cervejaria,
somos especialistas nisso, porque nós temos que ter nossos tanques totalmente estéreis, totalmente isentos de fungos e bactérias, de qualquer aroma que possa interferir. A gente tem acostumado a lavar as taças com detergente neutro. O que o detergente neutro faz? Ele é um meio alcalino. Ele apenas desloca as sujeiras, ou como dizem tecnicamente, as sujidades, de um lado para o outro. Mas ele mantém as bactérias vivas. Então, você lavou com detergente, passou água, muitas vezes você cheira o copo e sente aquele cheiro de ovo. Por que aquilo? Porque as bactérias foram removidas de lugar, permaneceram vivas e depois de passar água elas acordam e fazem secretando SO2, que é um enxofre. Então, pessoal, qual que é a solução que a gente faz? Na lavação de tanques nós utilizamos detergentes ácidos e nesse caso a gente substitui pelo vinagre, que é um meio ácido. Então a gente faz uma mistura, 50% detergente neutro, 50% vinagre de maçã preferencialmente, mas outros vinagres também são aceitos. E nós conseguimos então fazer um meio homogêneo e no momento que você lava a taça, no momento da lavação, você sente aquele cheiro desagradável do vinagre. Mas é impressionante que depois que você enxágua a taça e você cheira, não há mais cheiro nenhum, nem do ovo, nem do vinagre e de nada. E com um detalhe muito importante, você aumenta o brilho do vidro. Então essa dica vocês sempre vão lembrar. Façam isso na lavação da cozinha da casa de vocês. Sempre tenham isso em mente e serve inclusive para lavar os talheres, as panelas, todos os utensílios que vocês utilizam na cozinha. Pessoal, agora um outro ponto extremamente importante na degustação da cerveja, que é a espuma. Muita gente comenta que a espuma é desnecessária, alguns inclusive chegam e pedem o chopp sem espuma no bar, achando que estão lucrando bebendo mais cerveja. Isso é uma grande bobagem, porque a espuma também é cerveja. Eu conheço bares que servem o chopp sem espuma e chamam de amador. E esse chopp amador, normalmente ele é cobrado 10% a mais no valor. Espuma, ela tem 3 importâncias fundamentais. Na verdade, são 4. R$3 e a quarta é lúdica. A primeira delas, nós formamos um colchão de ar entre a cerveja e o ar traz o oxigênio. O oxigênio em contato com a cerveja direto, ele oxida a cerveja. Vai nos trazer aromas, sabores metálicos. Lembra prego enferrujado, lembra sangue. Então, a espuma evita que exista essa oxidação. Segundo fator é que ela retém os aromas e sabores da cerveja, não deixa que eles vão se esvair pelo ar. O terceiro seria a manutenção da temperatura, que é fundamental na cerveja, porque cerveja, depois nós vamos falar sobre isso também, ela tem uma temperatura ideal para cada estilo de cerveja. E o quarto, que é o lúdico que eu brinquei, é o seguinte: se pousar um mosquitinho, nós podemos fazer isso. Então, com isso, pessoal, nós vamos terminando aí o 12º episódio. Foi um bônus, o 13º, desculpem, foi um bônus que eu estou proporcionando para vocês, que esse episódio está durando 14 minutos. Os 8 minutos viraram 14. Mas muito importante, porque a degustação da cerveja é um dos grandes sentidos da coisa. Muito obrigado, boa cerveja para todos.